Sua inteligência pode atrapalhar você ter uma promoção? Sim, mas fica tranquilo que eu vou te mostrar como resolver esse problema. Só que para isso, eu preciso te mostrar o porquê isso acontece, para que você entenda que não é totalmente culpa sua, mas é um bloqueio natural na sua capacidade de análise. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre promoção, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você vai pensar assim, né? O que faz uma pessoa ser promovida? Às vezes vem talento na sua cabeça, às vezes vem comprometimento. E o principal, normalmente, você vai responder como ela precisa entregar resultados. E isso está certo. É verdade isso. Ela precisa realmente entregar resultados e sua carreira ela precisa ser construída orientada para resultado. O que isso significa? Que todas as suas ações que você fizer vai estar direcionado para um resultado comum, nesse sentido comum à empresa, e que vai alavancar os negócios da empresa. O que eu quero dizer com isso? Se você trabalha em um projeto, aquele projeto ele precisa trazer um ganho para a empresa, seja um ganho em crescimento, que eles chamam de projeto de growth, que a empresa vai crescer. Por exemplo, se você construir uma casa, sei lá, uma casa dentro da empresa que você trabalha, você está aumentando o capital dessa empresa, que é estrutural. Por exemplo, se ela vale hoje 1 milhão, construindo a casa, ela vai passar a valer 1,5 milhão, por exemplo, se a casa for de 500 mil. Quando eu estou falando aqui casa, gente, é um galpão ou um escritório, alguma coisa assim, tá? Isso é um projeto de crescimento. Se você está participando de um projeto de implementação de sistemas, também é um projeto de crescimento. Você está criando um ecossistema para que a empresa possa crescer. Os seus resultados eles estarão diretamente conectados a esse projeto ou a esses projetos, tá bom? Mas isso é o começo. Não entenda que você atingir aquele resultado vai fazer você ser promovido. Não, não, não. Na realidade, é uma sequência de coisas. Você vai atingindo resultados para que você consiga, de fato, ter uma visibilidade maior em relação à promoção, tá bom? Não é que você vai concluir esses resultados e você vai ser promovido. Não é garantia de promoção o resultado. Na realidade, nada é garantia de promoção. Você pode fazer tudo certinho e mesmo assim você não ser promovido, porque existem alguns outros fatores que você não controla que vão influenciar a sua promoção. Cito aqui alguns exemplos. Orçamento. Pode ser que a empresa não tenha orçamento nesse momento para que você seja promovido, porque isso significa que ela vai ter que contribuir com um valor maior anualmente para aumentar o seu salário. Por isso que as promoções elas não são tão altas quando você fala de uma promoção de mesmo cargo em relação ao monetário, digamos assim. Né? No máximo ali gira entre 20 a 30%. Isso em empresas boas, normalmente ali 10%, 15% é o convencional. E claro, se você trocar de cargo ou mudar de empresa, normalmente o seu salário cresce de uma forma mais rápida, tá? É por isso que às vezes as pessoas elas trocam de cargo muito fácil, porque uma empresa paga um pouco mais e aí ela decide que é melhor ela tentar ganhar mais em outra empresa, o que normalmente pode representar uma decisão errada. Mas tudo bem, não é o assunto aqui. Então, a gente está refletindo sobre o que leva uma pessoa a ser promovida. Resultados é importante, mas não é só resultados. Seguindo essa mesma linha, qual que é a próxima pergunta que aparece? Como que eu faço para entregar os resultados? Eu já até citei aqui alguns exemplos em relação aos projetos. Mas para que você possa entregar esses resultados, você precisa primeiro se expor. Você precisa participar desses projetos. Você precisa desenvolver melhorias dentro da sua própria realidade. O que eu quero dizer com isso? Eu cito um exemplo meu. Uma vez eu identifiquei que as nossas operações elas estavam com erros. Comparando com outros países, a gente estava 200% acima dos erros dos outros países. Eu comecei a elaborar um plano de ação em cima daquilo para identificar quais eram os principais erros que aconteciam aqui no Brasil, para que a gente pudesse reduzir. Implementei um processo de melhoria, passei esse processo para uma área responsável, depois de ter reduzido em mais de 100% o número de erros. Então, basicamente, a gente conseguiu reduzir mais da metade dos erros
que estavam acontecendo. Isso é uma melhoria, isso é orientação para resultado. Em resumo, entregar resultados é resolver problemas. E aí te leva para uma próxima pergunta: como que eu resolvo problemas? Percebe que à medida que a gente vai evoluindo nessas perguntas, a gente vai ganhando cada vez mais terreno? O que eu quero dizer com isso? Você vai entendendo quais são as suas ações sequenciais para que você possa aumentar a sua chance de ser promovido. Bom, para você resolver esses problemas e responder essa pergunta, as empresas em geral, elas possuem os desafios do ano, as metas já pré-estabelecidas que você precisa entender quais são. Geralmente o seu gerente ele vai trazer isso para você. E a partir daquele momento, você vai basear os seus objetivos nessas metas. Você vai alinhar os seus objetivos com os objetivos da empresa que você trabalha, para que você possa encontrar a forma de resolver esses problemas. E aqui você vai começar a perceber que é muito fácil identificar um problema. Porém, vai ser muito mais complexo você propor uma solução para esse mesmo problema que foi identificado. Eu até cito um exemplo aqui de auditoria. A gente tinha uma birra um pouco com o pessoal de auditoria porque eles serviam para quê? Apontar problema, falar, isso aqui está errado, aquilo está errado, isso aqui é assim, isso é assado. Mas na hora de resolver, as soluções propostas elas não eram factíveis. E aí isso deixava a gente meio constrangido, porque a gente falava, putz, eu não consigo resolver isso. Ou para eu resolver isso, eu vou ter que levantar um capital. E para eu levantar esse capital, eu vou pedir aprovação. Vai demorar às vezes 1 ano para que isso possa ser resolvido. E era aí que aparecia a birra com a auditoria, porque a gente ficava com um plano de ação em aberto por muito tempo, com pessoas cobrando a gente, sendo que o processo ele ainda estava sendo construído. Esse era o nosso desafio, mas eu precisava resolver o problema porque ele foi apontado e a auditoria ela é um recurso muito importante dentro da empresa. Mas esse é um exemplo só para deixar um pouco mais didático e para que você possa entender o que é resolver problemas dentro da empresa. E uma coisa muito importante que você tem que levar em consideração: se você quiser melhorar a sua percepção dentro da empresa que você trabalha, nunca, mas nunca leve um problema para o seu chefe ou para as pessoas que trabalham com você, superiores, sem uma proposta de como resolver o mesmo problema. Isso é uma coisa que dá uma mensagem, transmite uma mensagem muito negativa. Porque as pessoas elas estão esperando que você traga a solução e não somente aponte dedo, porque para apontar dedo, qualquer pessoa consegue fazer isso. Mas para trazer uma solução com as ferramentas que você tem, não. São poucas pessoas que fazem. E se você quiser um passo a passo bem mais detalhado de como você pode aumentar consideravelmente as suas chances de ser promovido, tem um vídeo nesse canal que eu te mostro qual foi a estratégia que eu usei em todos os casos que eu passei. E eu te garanto que se você começar a aplicar, as pessoas já vão começar a notar a diferença na sua postura, que vai ser uma questão muito simples para você ganhar visibilidade e assim crescer na carreira. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Tá, mas nesse momento agora você deve estar se questionando, né? Mas onde que entra a inteligência nesse processo? Por que ela atrapalha a gente então a ser promovido? Eu vou te explicar. As pessoas que são muito inteligentes, elas começam a racionalizar demais as decisões que elas tomam. E o que é isso? Você tem uma excelente capacidade analítica de ver quais são os cenários positivos e os cenários negativos. Só que se os cenários eles não estiverem 100% alinhados e perfeitos para que você tenha um resultado muito bom, você trava. Você não consegue decidir porque você tem medo de falhar. Você tem medo das pessoas pensarem mal de você. O que elas vão pensar sobre isso se eu falhar? E olha, eu te confesso que eu te entendo, mas isso é uma coisa que você precisa trabalhar em si e ter muito cuidado, porque existe uma mensagem que você está passando aqui que eu sei que você não quer passar, mas a percepção de quem trabalha com você é justamente o contrário. Você está sinalizando uma certa imaturidade, porque você não tem convicção e confiança de decidir frente aos próprios cenários que você mesmo analisou. E quem decide quem vai te promover, se vai ou não te promover,
vai ficar inseguro na hora de tomar essa decisão. Porque você não teve a confiança necessária. E aí ele se sente, ou ela, a pessoa que vai te promover, se sente também insegura. E fala, eu não tenho confiança nessa pessoa porque por causa daquele cenário onde ela não soube decidir, ela não soube arriscar. E, gente, falta de confiança é uma das principais coisas que levam a pessoa a não ser promovida. Eu já tive várias experiências dessas, já conheço pessoas também que tiveram várias experiências onde o funcionário que trabalhava com eles, você não tinha confiança, você não conseguia passar a atividade porque você não sabia se essa pessoa ia concluir a atividade, a pessoa sumia, digamos assim, e aí qual que era o sentimento que ficava? Falta comprometimento. Eventualmente, essa pessoa ou ela vai pedir demissão ou ela vai ser demitida. É uma questão de tempo isso acontecer. Estamos entendidos? Beleza. Nessa mesma linha de raciocínio, o que acontece quando uma pessoa muito inteligente, em todos esses cenários, não conseguem seguir? Por que elas falham? Por que elas não são promovidas? Porque elas têm medo de começar. E ainda é pior, porque elas começam a se sentir mais fracassadas. Elas estão vendo pessoas que são menos inteligentes do que elas crescendo. E elas ficam estagnadas. Qual que é o motivo? Elas não têm coragem. Elas não têm firmeza para decidir frente aos cenários que foram avaliados. Já uma pessoa que não é tão inteligente, às vezes ela nem vai avaliar essas possibilidades. Ela vai olhar poucas possibilidades e vai dizer, não, eu acho que essa daqui é a melhor, vamos testar essa daqui. E aí o chefe dela vai endossar ou não e vão seguir para frente. E aí se você se pergunta, né? Como que eu viro esse jogo? Eu já dei a dica. Quando você olha os cenários, você tem um cenário que vai te dizer mais ou menos que é por ali. E aí você vai começar. Se não está perfeito, não tem problema. Mas se ele estiver bom o suficiente, você vai dar uma chance. Se você errou no meio do caminho, você vai corrigir. Você vai fazer os alinhamentos necessários e vai seguir em frente. Ah, mas eu não tenho possibilidade de errar. Gente, o erro, ele faz parte. O fracasso, ele faz parte do crescimento. Toda empresa, existe uma certa margem de erro que ela é tolerável. E existe uma margem de erro que ela acaba não sendo tolerável. É importante você entender qual é essa margem de erro. Eu, por exemplo, quando eu entrei em uma das empresas que eu trabalhei, eu ouvi assim, uma coisa que faz a pessoa ser mandada embora é desvio de inventário. Eu ouvi isso. O que ficou na minha cabeça? Eu não posso ter desvio de inventário, porque se eu tiver desvio de inventário, eu vou ser mandado embora. No primeiro ano que eu estava trabalhando, eu tive que fazer um ajuste de inventário de R$1 milhão. E quando eu apresentei isso para a minha liderança, a primeira pergunta foi, você tem certeza que esse ajuste está correto? O que eu falei? Sim, eu tinha certeza. E o fato de eu ter falado isso deu força e coragem para os meus líderes comunicarem para a liderança mais sênior de que a gente precisava fazer esse ajuste e que era necessário porque os materiais não se encontravam no armazém. Isso é muito importante. Eu corrigi no meio do caminho. Eu tive coragem para poder tomar a decisão. Ou seja, quando você estiver analisando seus cenários, você vai trazer esse ponto. Você vai mostrar o que pode ter falhado, o que pode falhar, o que pode dar certo. E aí, ninguém vai poder dizer assim, mas ninguém estava esperando isso. Não. Assim, eu já tinha trazido isso. Eu já tinha mostrado para vocês que era possível. Já tinha considerado todas essas possibilidades. Então, estava todo mundo alinhado aqui. Não tem como você me dizer isso agora. Isso traz também um pertencimento. E é importante essas análises, porque muitas pessoas têm visões diferentes e perspectivas diferentes. E o olhar de resolução de problema, ele é diferente do olhar de apontar o problema. Você vai olhar para o problema já pensando qual que é a probabilidade e a possibilidade de resolver. E como você consegue resolver. Agora, apontar o problema é só chegar lá e apontar e reclamar que aquilo ali está acontecendo. E ninguém gosta de gente reclamona. Vou te dar uma prática, se você quiser um processo para adotar. Quando eu tenho uma análise para fazer, eu trago o pior cenário. Se tudo der errado, o que acontece? O caso mais provável, que é normalmente o que nós queremos atingir,
e o que é menos provável, que é o melhor resultado possível. Mas para que ele aconteça, outras coisas que não estão em nosso controle precisam ser favoráveis. E nesse sentido, não tem como eu influenciar muito, porque não está no meu controle. Quando a gente analisa esses 3 cenários e leva esses 3 cenários para uma discussão, se torna muito mais palpável e factível o que vai acontecer. E o pior cenário, ele te traz uma perspectiva de tudo que pode falhar. O cenário mais provável te traz uma perspectiva de como as coisas serão. E o melhor cenário te traz uma perspectiva de, nossa, se a gente atingir um cenário outstanding, vai ser perfeito. E a partir dali a gente tem outras possibilidades. E aí, gente, com isso em mente, você já tem tudo o que você precisa para começar a agir. Não tem mais desculpa. É simplesmente começar. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, já ative as notificações. Toda semana eu estou aqui compartilhando formas de como você pode aumentar a sua chance de ser promovido. E se você não me conhece, eu sou Gil, estrategista de carreira e desenvolvimento profissional. Estou há 15 anos no mercado. Estou aqui compartilhando o que eu aprendi ao longo dessa jornada. Te vejo no próximo vídeo.